Bom dia, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a esse conceito de conforto térmico. Na aula passada, a gente já viu aí a modelagem das roupas, né? E como que a gente pode descobrir ali a resistência térmica da roupa. Na aula de hoje, a gente vai chegar até o ponto de medir qual seria a temperatura sobre o corpo coberto da pessoa. E na próxima aula a gente vai chegar na finalização do que a gente chama aí dos nossos tópicos de engenharia de conforto, tá bom? Então vamos seguindo em frente aí para a aula. Então começando aqui, pessoal, vou fazer aqui bastante uso da nossa planilha, porque este conceito que a gente começa na aula aqui, né? Começamos na aula passada com a modelagem da roupa, na aula de hoje a gente começa aí já com uma planilha bastante interessante, né, que permite a gente fazer aí a modelagem, né, que é essa. E na aula que vem a gente conclui ela com parâmetros aí realmente importantes, né? Então vamos apresentando aqui cada um deles. Primeiro, o que é importante aqui como dados de entrada, né? Você ter a pressão atmosférica, no caso aqui eu estou considerando 1. Não se esqueça que em altitudes mais elevadas em relação ao nível do mar, quanto maior, menor tem de ser essa pressão aqui. Então é uma coisa que você precisa observar. A temperatura de ar, a temperatura de radiação média. O que vem a ser a temperatura de radiação média, pessoal? Essa é a temperatura que você vai considerar nas paredes. Aqui eu estava fazendo testes, não é tão difícil assim, não é tão diferente assim, né? Ela tende a se aproximar, mas você vai ter que medir, né, a temperatura nas paredes de onde você vai fazer ali o cálculo, né? E a temperatura do ar desejada. Então, a gente está colocando aqui alguns valores, a gente vai mexer, então vamos imaginar aqui que está tudo 24, 24, depois a gente vê o que é isso. Mas nem sempre a temperatura do ar é a mesma que a temperatura das paredes. E se você lembrar lá da aula de radiação, que é a aula, conferindo aqui no meu roteiro, é a aula 7. Na aula 7 nós temos a aula lá de radiação, e naquela aula você vê que a radiação, a condução de calor por radiação, ela se refere à temperatura de uma superfície em relação à temperatura da superfície dos arredores. Então, é isso aqui. Se você está numa sala agora, o TR é a temperatura média das paredes e do teto, né? E do chão também. É a temperatura média que se encontra, né? Aqui é a umidade relativa do ar, velocidade do ar, taxa metabólica. O que vem a ser a taxa metabólica? A taxa metabólica tem a ver com o que você come, né, com dados aí do seu corpo, massa, altura, né, idade. Tem a ver com, por exemplo, se você é obeso ou não é obeso, por exemplo. Se você tem aí algum problema você é fumante, isso tudo impacta na sua taxa metabólica. Estou te falando aqui para você conhecer os conceitos. Existe toda aqui uma modelagem por detrás desse M de taxa metabólica, né? É bastante profundo isso daqui, porque entra até, por exemplo, quanto que é a sua taxa de oxigenação no sangue? Quanto que você, em média, né? Estamos falando aqui numa média de uma população, mas pensando em você especificamente que está assistindo a aula para você mentalizar isso, quanto que você consegue inspirar de oxigênio? Quanto que você expira de CO2? Né? Porque você inspira O2, o O2 encontra o carbono proveniente dos alimentos que você ingeriu e você libera o CO2, que é o dióxido de carbono. Então, tudo isso impacta na taxa metabólica. É claro que existem valores médios, mas é possível sim, e isso se faz para atletas, né, você medir todos os parâmetros que levam a um valor M, para atletas, jogadores de futebol, astronautas, pilotos de avião. Tudo isso
tende a ser calculado de maneira específica em condições extremas aí, tá? Aqui a gente está utilizando uma tabela média. Você fala, pô, Rafael, mas você não gosta de tabela, que é o que você fala. É verdade. Aqui, contanto, são valores bem já assegurados, né? Que a galera nem faz isso daí, né? Porque você vê que no fundo, quando você vai fazer o cálculo de carga térmica humana, conforme a gente fez lá na aula 8 ou 9, deixa eu olhar aqui no meu roteiro, foi na aula 8, sim, a aula 8. Na aula 8 a gente te mostrou algo um pouco mais elaborado para ali ilustrar o conceito da convecção, né? Ainda não era hora de tratar de engenharia de conforto térmico como a gente está fazendo agora. Mas o pessoal aí utiliza a tabela fixa de carga térmica humana. Nem considera roupa, né? É um valor realmente que é pouco customizado, né? Não é customizado, na verdade. Então, por exemplo, se você vai projetar um ar-condicionado para uma academia, né? Uma academia ali onde as pessoas fazem ginástica, o tratamento ali é outro da carga térmica. Agora, se você vai fazer o levantamento de carga térmica para um teatro, é outro. Se você vai fazer a carga térmica para um templo, pois é, hoje tem muitos templos aí que contratam serviços de conforto térmico para os fiéis ficarem lá confortáveis, é outro. Se você vai fazer o dimensionamento de carga térmica para um hospital maternidade, onde ali tem bebês e gestantes predominantemente, e ali você quer o conforto principalmente da gestante, já que o bebê normalmente está condicionado ali à mãe, conectado ao corpo da mãe ou está numa incubadora. A taxa metabólica de uma gestante é diferente, então você regula para ela, né? E, por exemplo, uma casa de repouso. Então existem casas de repouso para idosos, a casa de repouso que a gente chama de premium, né, classe A, e ali o pessoal quer que o idoso tenha o máximo de conforto possível. A taxa metabólica dele é totalmente diferente, né? E a forma como ele julga a classificação, né, da temperatura é diferente. Então tudo isso precisa ser levado em conta numa engenharia de conforto térmico. Não que você vai fazer ali na casa de conforto para o senhor Geraldo e para o senhor João individualmente. Você vai fazer a média do idoso. Não que numa maternidade você vai pegar a Maria, a Ana, a Joana e fazer uma para cada um. Não, você já tem uma média de gestantes, mas obedecer essas categorias de público-alvo do seu conforto térmico é importante, né? Então, aqui nessa tabela que eu te mostro, te dá isso daí, para algumas atividades, né? Realmente aí é uma discussão muito longa para você chegar nisso tudo que eu estou te falando, de segmentação para mulheres, homens, gestantes, idosos, crianças, atletas, academia, isso daqui é muito mais amplo, né? Aqui eu estou te mostrando por atividade, esses que eu estava te falando é por segmento da população, que aí existe uma modelagem mais complexa que aí já foge do nosso escopo aqui do nosso curso, mas aqui eu já te falo, olha, qual é a taxa metabólica M para uma pessoa deitada? É 45. É a taxa metabólica que a gente chama de basal, né? Abaixo dela o cara está morto, né? Então basal é o mínimo que você tem em média uma pessoa viva. Ou um cara fazendo uma meditação profunda, 45, né? Sentado 58, em pé 65, caminhando em um caminho nivelado, é um caminho plano, a 2 km por hora. Um andar assim, um ritmo normal de caminhada, 110. Você está agora já numa velocidade de um passo acelerado, 5 km por hora, já quase correndo. Você está subindo degraus, considerando que cada altura de degrau tem 17 centímetros, né, por degrau, a 80 degraus por minuto. Você está subindo aí bem rápido, olha já para onde vai ter o M. E, de repente, você está em um caminho nivelado, com uma carga de 10 kg, carregando, por exemplo, um saco de cimento de 10 kg, a uma velocidade de 4 km por hora. O seu M vai ser esse aqui. Então, em cima disso daqui, você já pode ter uma ideia, né, para começar aí a fazer o seu cálculo.
O W seria um trabalho externo exercido sobre a pessoa para contribuir com a geração de calor, é como se tivesse uma máquina agitando a pessoa e isso estivesse colaborando para o aumento do calor desta pessoa. Isso aqui normalmente a gente considera zero para os propósitos aqui deste curso. A resistência térmica de roupa, RCL, é aquela que a gente aprendeu a calcular na aula passada. Eu peço que você olhe na planilha da aula passada, da aula 22, dá uma olhada no vídeo aos 14 minutos e 20 segundos e depois, comparativamente falando com aquela equação que eu explico aos 14 minutos e 25, dá uma olhada na planilha. Na planilha e vê lá como é que calcula o RCL. Aqui também nós temos a resistência evaporativa, que é a resistência térmica e evaporativa. O que é resistência evaporativa, Rafael? É o quanto que a roupa vai atrapalhar a perda de vapor do corpo para o ambiente externo. Né? Então, às vezes o corpo retém um pouco do suor, nem todo o suor evapora. Né? Então, aqui eu preparei para você, né, esse arquivo. Então, está aqui esses valores, né? Que você pode consultar, né, para roupas de homens de negócios, né, mulheres, no verão, um jeans, uma camisa, um suéter e aí vai. Aí tem tudo aí, esses valores, a permeabilidade da umidade, ó, né? Então é basicamente isso. Isso daqui é o total, a resistência total evaporativa, né? E a resistência evaporativa da roupa, né? Então aqui é o total integrado e aqui é só o individual da roupa. É um trecho aqui de um livro, que é um dos livros que eu utilizo aí para consulta nesse assunto aqui, tá? Que é do professor, só confirmando aqui, é do professor Ken Parsons, né? É um trabalho dele isso. Então, este é o valor que você pode consultar aqui, dependendo do tipo de roupa que você tem, para esse valor aqui. A temperatura média da pele, tipicamente 30, 33 graus, depende, mas em geral você utilizar um valor entre 30 e 33 está correto, né? Está adequado. A emissividade ponderada por área da superfície do corpo é 0,95. Esse aí é aquela emissividade lá da aula de resistência por radiação, transferência de calor por radiação é o 0,95. Né? E aqui a gente começa então a avançar. O que nós temos aqui logo para começar? A altura média das pessoas, que para essa população que eu vou considerar, que é 1,8 aqui metros. A massa média, isso daqui você pode variar em cima de uma média de uma população. Aqui já tem aquele modelo de cálculo da área corporal de Mosteller, apresentado na aula 8. E aqui eu apresento um novo modelo, e até agora você tem dois modelos também para cálculo de área corporal, que é o do Du Bois. Né? O Du Bois também costuma ser muito utilizado, né? E ele dá um resultado muito parecido mesmo aqui. Por exemplo, um cara de 2 metros, olha aí, tem pouca diferença, né? Abaixo de 2 metros eles convergem muito, muito mesmo. Com alguma diferença aí, tá? Nessa aqui aula eu vou estar utilizando o método de Du Bois, eles são todos aproximados, né? Mosteller e Du Bois. Em geral, os dois têm uma boa concordância. Mas, Rafael, dão ligeiramente diferente. Pois é. O nível de erro, ambos estão dentro do que se aceita como erro, né? Então, eles podem ser utilizados. Por essa aula, eu vou utilizar o Du Bois, que é o que o Ken Parsons acaba utilizando também para as demonstrações, e da qual deriva toda essa aula aqui, deriva dos ensinamentos de Ken Parsons, né, sobre engenharia de conforto térmico. Ken Parsons foi um grande estudioso aí da parte de conforto térmico dos tempos recentes aí, tá bom? A RAD
é a relação entre a área de radiação efetiva do corpo. Porque a pessoa sentada ou em pé, ela tem uma exposição à radiação diferente, né? A pele dela tem que encontrar as paredes, ter um contato para ter a transferência de calor por radiação. E isso muda se a pessoa está sentada ou em pé, né? Tem esses dois valores típicos aqui, tá bom? Isso daqui é conforme a ISO 7933 de 2004, tá? Então, olhando aqui como que a gente está fazendo isso, né? A gente pode aqui, então, fazer rapidamente uma demonstração já de Du Bois, né? Como é que é essa equação de Du Bois, Rafael? Então, vamos lá, ó. A equação de Du Bois, que a gente chama de AD, é igual a 0,202 vezes a massa corporal da pessoa elevado a 0,425, a massa é em quilogramas, vezes altura elevado a 0,725, tá? Então é isso, isso daqui é o que está na planilha nesse momento, né, para Du Bois, que é o 0,202, olha lá, 0,202, massa, olha lá, o massa é o C14, está os 70 quilos ali, elevado a 0,425, vezes a altura, que é o C13, que é 1,7, nesse caso, elevado a 0,725, tá? Então é isso, a gente calculou o Du Bois, vamos para o próximo aqui. Então a taxa metabólica versus trabalho exercido, aqui na verdade é M menos W já, tá vendo? Que é esse menos esse, permanece os 200, né? Aquilo que eu te falei, a gente vai considerar assim. E entra aqui uma resistência térmica convectiva em clô. O que é clô? Clô é uma unidade, né? O clô é uma unidade que permite você... é uma unidade desenvolvida pela Associação da Indústria Têxtil, pela turma que faz aí esses estudos aí nisso, né? Então criaram uma unidade, é uma unidade que se relaciona diretamente com RCL. Porém, as tabelas hoje em dia de tecidos estão tudo em clô, né? O que é o clô? O clô é assim, olha, clô é de clothing, né? De roupa, né? É igual RCL dividido por 0,155. É só isso, é pegar o RCL e dividir por 0,155. Tenho poucos dados históricos sobre a unidade clô, mas ela pegou na indústria têxtil, né? E você também pode calcular o RCL, que é o que eu mais faço, porque as tabelas todas estão em clô, a partir de clô, que é igual a clô vezes 0,155. Aí você de clô acha RCL, tá? Isso é interessante, até porque, por exemplo, no Wikipedia, ó, Clothing Insulation, ele tem, eu vou mostrar para você já, estou abrindo aqui no meu, vou te jogar aqui na tela. Então você tem aqui uma vasta quantidade, né, para tipos de roupas. Qual é o valor de clô? E se você quiser descobrir qual é o RCL, você já tem a fórmula que eu te dei aí, né? Tem aqui, ó, um monte de roupa. Que ele conta um pouquinho, tal, como é que é, qual que é a história do clô aí. Tá aqui a unidade que a gente demonstrou para você, né? E como é que isso foi ficando aí. É legal, vale a pena dar uma olhada, né? A gente utiliza porque realmente é mais uma unidade, mas está tudo nisso, né? A indústria têxtil reservou um segredinho para eles ali do clô, né? E a gente está desvendando para você aqui agora, tá? Então é assim, vamos seguindo. Temos aqui o clô,
o FCL, o fator de área coberta do corpo, né? Qual é o fator de área coberta que ele vai ter? Aquele corpo, né? Então é o valor do FCL. Então o FCL, baseado naquela roupa que você está se propondo a utilizar ou a modelar, o FCL é igual a 1 mais 0,31 clô. Então você vê que esse fator de área coberta está relacionada com a roupa, né? Então é bem tranquilo e isso acaba gerando aí uma possibilidade de você entender o quanto que, no caso, aquela roupa vai impactar na fração ali de área coberta do corpo, né? Dependendo do estilo da roupa. É para isso que existe o FCL. A pressão parcial da água sobre a pele, né? O que vem a ser isso? Então aqui entra um conceito muito interessante que é a equação de Antoine, né? Então o que é? A equação de Antoine é o seguinte, pessoal. Ela vai te dar uma pressão parcial do fluido que você vai estar estudando, né? Então, esses que eu vou te mostrar aqui estão ajustados para a água. Para cada tipo de fluido, existe coeficientes que entram nessa equação de Antoine. Ela é um E elevado a 18,956 menos 4030,18 dividido por um T mais 235, e isso aqui vai dar um resultado em milibar. Para que você converta milibar para bar, você vai ter que multiplicar milibar por 0,1 e você chega em kPa. Que história é essa de equação de Antoine, Rafael? A equação de Antoine é o seguinte, ele considera uma equação empírica, para que ela tem coeficientes específicos para cada tipo de fluido. Se você trabalhar com álcool, com acetona, com água, com glicol, com qualquer coisa, vai ter uma equação. Os coeficientes da equação de Antoine variam para aquele ponto. Mas o que ela vem responder? É o seguinte, nesse ambiente que você está aí agora respirando, tem um ar. Esse ar é composto por... ele está a 1 atm, provavelmente, dependendo da altitude que você está assistindo esse vídeo agora, mas vamos considerar que ele está a 1 atm. Só do que é composta essa 1 atm, essa pressão de 1 atm? Ela é composta pela soma das pressões parciais de cada gás que está aí presente. Então, uma parcela do 1 atm é de nitrogênio. Vamos falar que você tem meio atm de nitrogênio, né? Porque é um gás bastante presente. Depois uma outra fração é de CO2. Só dando exemplos aqui, não estou sendo rigoroso. Só é para exemplificar. Depois o CO2 é mais, por exemplo, 20%. Depois tem uma fração de água, que é da umidade. Depois do oxigênio e de outros gases. A soma da pressãozinha parcial de cada gás desse compõe 1 atm. É como se você pegasse uma bexiga e enchesse ela com um pouquinho de oxigênio, depois você pega um cilindro de CO2 e enche ela mais um pouquinho. Ela vai encher, vai ter uma pressão maior dentro. Mas você sabe que ali tem pressões, é uma pressão total, mas ela teve uma parcela de pressão de oxigênio e depois uma parcela de pressão de CO2 ou de hélio, enfim, você vai fazendo a mistura, né? Assim é a nossa atmosfera. Então a equação de Antoine, ela considera o seguinte, olha, considerando que haja água em abundância, falando da água nesse caso, da equação de Antoine aplicada à água, considerando que haja água
abundante no ambiente que está sendo estudado. Essa é uma suposição que o Antoine faz. Supõe que tem água para evaporar à vontade. Aí ele fala o seguinte, na temperatura T, qual vai ser a pressão parcial de água nesse ambiente? Entendeu? Porque assim, se você nem tem água no ambiente, não adianta você utilizar a equação de Antoine. Porque naquela temperatura você vai calcular uma pressão parcial de água, mas é mentira, não tem, porque não tem água ali naquele ambiente para evaporar. Agora, se tem em abundância, se é um ambiente fechado e tem água, ou é um ambiente aberto, aí sim, numa temperatura T, você consegue calcular qual é a pressão parcial da água, ou do fluido que você estiver analisando, da substância que você estiver analisando, naquela temperatura específica. Aí você consegue fazer isso, tá? Então, agora, se a quantidade de água não for abundante, mas existir água, também não é ausente. Ausente nem teria pressão parcial. Existe água, mas não o suficiente. Então, a pressão parcial da água vai ser algo entre 0 e o resultado da equação de Antoine, que te daria o valor máximo de pressão parcial da água, porque ela considera que tem água para evaporar naquela temperatura. Né? Então ele já faz essa consideração para você. Então a equação de Antoine te responde, olha, naquela temperatura T, para aquele fluido, no caso aqui nós estamos utilizando os parâmetros para a água, ele te responde qual é a pressão então parcial da substância escolhida aí, que no caso é a água. Qual é a pressão parcial no todo? É isso que ele te responde, tá? Aqui, vamos lá. Aí, pronto. Então tá aqui essa equação de Antoine, que foi apresentada para você. Aqui também nós temos a pressão parcial de água no ar. Aqui é a pressão parcial de água na pele. Então é assim, você tem uma quantidade de suor, né? E esse suor acaba tendo ali uma pressão local debaixo das suas roupas, né? Então, considerando a quantidade de água emanada pela pele, qual é a temperatura qual é a pressão parcial da água sobre a pele? Esse é o ponto. Qual é a pressão parcial da água no ambiente? Este é o ponto. Agora você vê que este aqui, como ele depende da pele, então ele pega esse TSK, que é a temperatura da pele. Esse aqui pega a temperatura do ambiente. É a mesma equação, os mesmos parâmetros, olha lá. Só que estão pegando de temperaturas diferentes conforme o contexto de cada variável. Aqui nós temos a pressão de vapor de água no ambiente, que é nada mais que você pegar a equação de Antoine multiplicado pela umidade relativa. Por quê? Porque quando, aquilo que eu te falei, se você tem água abundante, quando você tem 60% de umidade, então a pressão do vapor de fato na água, de água do ambiente é igual ao resultado da equação de Antoine. Agora, se você não tem água suficiente, tem uma umidade relativa abaixo, ela é uma fração da pressão parcial de água no ar calculado pela equação de Antoine. Então ele multiplica aqui apenas o valor encontrado por umidade, né? Então escrevendo aqui para você fica assim, fica que é a temperatura, a pressão calculada vezes a umidade φ, tá? É isso que é o que a gente acabou de demonstrar lá. Relação de Leves. O que é a relação de Leves, meu amigo? É o seguinte, a relação de Leves, ela é LR igual ao HE sobre HC, que é o coeficiente convecção por transferência de massa. É o calor perdido pela evaporação do seu suor, dividido pelo coeficiente
de transferência de calor por convecção, mas aí é só o calor. Isso daqui é muito aproximado com... Isso é muito próximo mesmo, de LR igual a 16,5 dividido por pressão ATM para ambientes abertos. Então, quando você tem um ambiente totalmente aberto, dizer que LR é 16,5 sobre PATM está correto. E aí você vai ver onde ele já se encaixa, tá? Então, aqui nós temos o cálculo de acordo com o que a gente já fez lá na aula 8, né? O cálculo do HC. Aqui eu te dou uma opção para você calcular conforme Mitchell ou conforme Richard, que aplicam valores ligeiramente diferentes aqui nesse cálculo do coeficiente de calor por convecção. Eu costumo utilizar o Mitchell, tá? Mas tem quem quer utilizar o outro. Qual que é o impacto da escolha? O impacto da escolha é que normalmente o Richard ele acaba exagerando um pouco mais, porque ele multiplica, né, por um coeficiente maior inicial. Então ele acaba tendo um coeficiente de convecção de calor maior por conta disso, né? Então, se você quiser ser mais rigoroso em termos de não deixar passar muita coisa, você usa o Mitchell. Se você estiver querendo realmente ter mais ali carga térmica, mais segurança no teu sistema, você use o Richard, que ele acaba dando um valor maior e vai impactar em carga térmica ligeiramente maior, né? Aqui nós temos o coeficiente de transferência de calor por calor evaporativo, que é o HE. Lembra, olha só. A gente falou isso daqui, ó. LR é igual a HE sobre HC. Como a gente já tem isso, 16,5 dividido por ATM, é diferente. Agora é possível chegar no HC, que é o que a gente precisa. Vamos lá. Esse é um ponto. Acho que conseguimos aqui até esse ponto. Vamos lá agora, entra aqui o TCL. O que é o TCL, pessoal? O TCL é a temperatura média do corpo vestido, a temperatura sobre a roupa, né? E aqui é o coeficiente de calor por radiação, o HR, combinado, né? Mas ele está dando já por radiação, como se fosse um coeficiente H, né? Para ficar mais fácil ali direto o cálculo. Então, qual que é o objetivo aqui? Isso daqui tem que convergir. Qual é a forma dessas equações? Eu vou te mostrar. O HR, pessoal, sumiu a caneta de novo. Aqui. O HR é igual a 4 vezes epsilon vezes sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, que você já viu lá na aula de irradiação, que no caso é 5,6 vezes 10 a menos 8, né? 10 a menos 8. Beleza? Watt, metro quadrado, K ao quadrado, K a quarta, vezes AR sobre AD, você já sabe de onde vem, vezes 273,15 mais TCL mais TR dividido por 2 elevado ao cubo. Aqui nós temos o TCL, que é igual a 1 sobre RCL, tá vendo? Ele se relaciona com a resistência térmica da roupa, que é aquele que você pode encontrar a partir de clô, vezes a temperatura sobre a superfície da pele, mais o FCL, que é o fator de área coberta com aquela roupa em especial,
HC, TA, HR, TR, pessoal, durante a pandemia, dessa vez aqui eu acordei de madrugada para gravar, para ter mais silêncio. Rapaz, eu às vezes você tá ouvindo eu quietinho aqui, tá num boceja aqui, meu amigo. São 2h30 da madrugada, cara. 2h30 da manhã. Então é por isso que eu tô quietinho. E o Conan não tá latindo, você percebeu? É FCL, 1 sobre RCL, vezes... Agora você entendeu. Eu falei, deixa eu explicar, porque o cara não vai estar entendendo nada. Mais HR. Se você notar, eu tô com cara de susto. Então é isso, olha, essas são as equações, né, de HR e de TCL, que é a temperatura sobre a vestimenta e o coeficiente de transferência de calor por radiação, né, considerando os fatores aí da roupa, da área do corpo, HR sobre AR sobre AD, né? Então tem tudo aqui. Então o que acontece? Tem um problema. Veja que para calcular TCL eu dependo de quem? Eu dependo de HR. E para calcular HR? Para calcular HR eu dependo de TCL. Um está dependendo do outro. Não tem como você ter um sistema de equações aqui que permita encontrar esses valores, porque um está dependendo do outro. Então, o que a gente faz? A gente volta lá para nossa boa e velho sistema por equação transcendental, dá uma olhada lá na pasta chamada apoio, dentro da nossa pasta fundamento de refrigeração, dá uma olhadinha lá nas equações transcendentais. Então, aqui é o nosso valor semente, a gente vai utilizar o TCL chutando aqui um valor inicial. Veja você que mesmo que eu chute, né, eu vou diminuir aqui, olha, os valores vão convergindo, ó, aqui deu 27,42,9, agora vamos colocar 30. 27,42,9, os valores convergem, você só dá um chute aqui, mas mesmo que você erre muito, esse sistema por equação transcendental ele vai acabar convergindo, porque ele pega todos os outros valores, conforme você viu aí, e um vai dependendo do outro, e eles chegam a uma única convergência que faça sentido. Então, eu fiz aqui já para você. O que é isso, Rafael? Eu fui inteirando. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 interações para garantir, né? Que dados são esses aqui do lado? É o ΔT de convergência e o ΔHR. Olha, eu chutando 0 aqui, por exemplo, no primeiro teve um ΔT desse de 0 para 27 de 27, de 27 para 27,4 só variou 0,08, para o próximo já variou 0,00002, o outro variou alguma coisa a menos 7, a menos 9, dá uma olhada lá também na pasta de apoio chamado notação científica para você entender ler isso aí, tá? Já deu a menos 12 aqui. E no HR, que é o coeficiente de convecção radiativo, nós tivemos aqui 0,5, 0,001 e chegou a menos 13 o erro, bem baixinho. Então, isso aqui está perfeito, olha. Um erro de 0,14 zeros e depois apareceu o primeiro dígito, depois de 14 zeros, é um erro minúsculo e insignificante, né? E isso nos leva ao quê? A descobrir que a temperatura média do corpo vestido é essa, por fora do corpo, e que a gente está ali tendo um coeficiente de transferência de calor por radiação neste valor aqui. E o que vem a ser, então, finalmente, aqui a temperatura operativa? A temperatura operativa, TO, é nada mais do que a combinação, né, a ponderação entre a temperatura do ar, TA, e a temperatura TR. Nesse caso deu igual. Mas por quê? Porque ambos são iguais. Agora, se eu mudar aqui, ó, já mudou.
tá? Então a temperatura operativa, como é que calcula? Pegando aqui a minha colinha das equações. TO. Vamos aqui já para o próximo. TO igual HR vezes TR mais HC vezes TC. Desculpa, vezes TA. Isso, temperatura ambiente. Dividido por HR mais HC. Tá? Essa é a temperatura TO. Tá? Voltando aqui, ó. Então aí a gente chega que a partir de TO, que nós calculamos, que considera ali a ponderação das duas, você também pode calcular agora o H global, que é a combinação desse último H que a gente calculou, que é o H convectivo por radiação, e o HC, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção, calculado por Richard aqui, ou outro modelo que você escolher. Então ele é uma soma direta, né, de HR mais HC. Um é convectivo e o outro é radioativo. Então você somando os dois, você tem aí esses parâmetros tão importantes que permite nesse momento já a gente tomar algumas conclusões. O que eu quero te mostrar nesse momento ainda, nessa aula, é isso daqui, que é muito interessante você saber. Então eu estou te mandando aqui alguns arquivos importantes, como você viu, né, para te ajudar aí com as unidades de Clô, né, o valor, a permeabilidade da roupa, a resistência evaporativa da roupa. E olha esse artigo aqui, né, de 2020, inclusive, tá? Ele foi revisado, aprovado em julho de 2020, é extremamente recente para o momento que a gente está preparando esse curso. O que acontece aqui, meu amigo? Acontece que eles desenvolveram um novo IEL do futuro, o ar-condicionado do futuro. Lembra que a gente falou que quando você faz ali a temperatura, aqui ó, vamos olhar aqui a nossa planilha, pessoal, isso aqui é muito importante você ver. Olha só, eu estou fazendo aqui o discernimento entre a temperatura do ar e a temperatura da radiação média, que eu estou te dizendo que é a temperatura da parede. E a gente sabe que a gente já calculou lá pela aula de radiação, você já aprendeu isso, né, que você tem uma transferência de calor por radiação da temperatura do corpo para uma parede, né, ou do alimento para uma parede, se a parede estiver mais fria. Então dá uma olhada nisso. Foi exatamente isso que eles desenvolveram. Então, essa galera está aí desenvolvendo um novo aparato para ar-condicionado, né? Esse pessoal aí é de Zurique, né? Tem várias universidades, Berkeley, foi um conjunto de pesquisadores que desenvolveram essa metodologia. O que é essa metodologia, Rafael? Olha, é uma placa que contém uma serpentina, pela qual passa, entra e sai a água a uma temperatura baixa. Ela tem uma membrana, né, que absorve bem a radiação infravermelha vinda do corpo, tá certo? E ela não reflete outras coisas, então ela só praticamente absorve o calor e deixa isso passar para bater na serpentina. Então o que acontece, pessoal? Normalmente, quando você está de frente para uma parede, a sua radiação bate na parede e volta uma parcela grande dela. Agora aqui não. A maior parte vai ser absorvida pela água fria que está passando pela serpentina atrás da membrana da parede. E isso permite você ter um ar-condicionado num ambiente que não é mais um ar-condicionado. Não é mais um ar-condicionado. É o que? É uma parede fria e que não congela e que não condensa. Essa membrana aqui, ela é como a Tivec, por exemplo, né? Essa que eles utilizaram, que não pega, da Dupont, né? A Tivec, não pega que a umidade, ela não deixa, ela
ela é transparente à umidade, né? Pela conta da forma como o material foi projetado. Então o seu calor é irradiado para essa parede interna. O cliente, a pessoa não vê a serpentina, ele vê só a membrana, desse jeito aqui, olha. Então, imagina que você está num calor escaldante, precisando se refrigerar rápido, você apenas fica de pé na frente da parede, cara. É isso. Você fica de pé na frente da parede, eles já estão fazendo estudos aqui, agora para ambientes fechados, que é muito mais eficiente ainda. E aí você acaba com um problema do ar-condicionado, do vento. Você pode pôr essa parede do lado da pessoa que tem calor, né, mais próximo. Né? E acaba com, tá ventando demais esse ar-condicionado, tá fazendo muito barulho. Gente, acabou. Acabou aqui. É o que eu venho falando para você, né, sobre tecnologia. O pessoal aí tá querendo fazer o melhor split, o melhor não sei o quê. Olha, ainda tem lá espaço por conta que vai a água fria na serpentina, mas veja que a coisa está tomando uma outra medida e está fazendo dutos e projetando, acabou, a parede é seletiva, né? E tem a ideia toda de ter um totem na frente de cada um que quer o frio. Então você tira o totem da frente da mulher, que de repente sente mais frio, e põe na frente do homem, ou vice-versa, não importa. E isso é regulado ali localmente. Né? Essa coisa vai longe, a gente já está trabalhando com isso aqui também, em contato com essa galera, trazendo para o Brasil, né? Fazendo um esforço rápido aí, e isso é bastante interessante. Né? É um futuro aí do conforto térmico, certamente essas placas, igual a tinta lá, né? Lembra da tinta que eu te mostrei lá no começo do curso? Agora você tem aí, olha essa cara de sono, cara. Que eu não estava conseguindo dormir. E aí, o que acontece? Esse é o futuro. Esse é o futuro realmente do conforto térmico, é essa brincadeira aí. Então, fica ligado, porque de fato, né? De fato, isso daqui vai chacoalhar bastante. Ainda existe a necessidade do fluido frio, no caso, eles utilizam a água passando por aqui, né? Pelas serpentinas, tem a membrana aqui na frente, mas é realmente interessante. Você pode ter um calor de 40 graus aqui do lado de fora, mas se você apenas estiver próximo da parede, você está irradiando para a parede. O seu calor, na forma de radiação, está indo independente da temperatura ambiente. Então você está esfriando seletivamente para a parede, diretamente para a parede, né? Realmente isso daqui, tem todo um estudo que eles fizeram, olha aí, ó. Olha aí, tá vendo? A parede está a 11 em média, o corpo está a 36 aqui, a temperatura média da roupa, que a gente aprendeu a calcular agora, está um pouquinho abaixo do que da pele. A gente acabou de calcular isso agora. E olha aqui, ó, ele está esfriando para essa parede, é isso que ele está te mostrando. Esse ΔT de radiação aqui é brutal, né? Brutal. E aí você consegue de fato ter aí uma queda de temperatura apreciável. Olha as cargas térmicas aqui que a gente está falando. 150 watts por metro quadrado. Né? Realmente ali, em função de toda... Aqui ó, ele pega, olha, a temperatura da pele, temperatura do ar, do painel, da água, tudo aqui calculadinho, o que está acontecendo, né? Então, realmente, pessoal, isso aqui é importante. Essa aula não era só para te dar isso. Na próxima aula a gente encerra esta planilha, né? Você vê que já foi bastante coisa aqui na nossa discussão, né? Você aprendeu a calcular a temperatura média sobre o corpo vestido, que coincide em média, é uma média, né? Veja que aqui, por exemplo, ó, nesse pontinho, você tem alguma coisa em torno de 34, aqui você vai ter mais 35, a própria roupa, ela não está em contato toda com a pele, tem pontos de contato e pontos de não contato, e isso varia a temperatura média sobre a roupa, né? Mas o que a gente aprendeu a calcular é uma temperatura média, que é a temperatura média da roupa, né? Então é esse 26 aqui, por exemplo, né? Por exemplo.
Ali a pessoa está muito mais quente, está a 36 graus, né? Aí já subiu um pouquinho aqui, as condições lá devem ser outras, né? Então, por exemplo, você varia aqui o TR, vamos abaixar o TR para 15. Olha o que acontece. Cai a temperatura sobre a roupa, né? Cai a temperatura operativa. Agora, na próxima aula, você já vai ver melhor como isso se encaixa com o conforto térmico. A aula passada você teve a introdução da roupa para entender o que é o RCL. Hoje, importante, você viu que já tem tabelas de CLO que volta para o RCL, então vai dar menos trabalho. Caso você não tenha o CLO de um tecido que você quer trabalhar especial, dá uma olhada na aula 22. Caso você tenha, você sabe chegar no RCL, tá? Que é o que eu já te mostrei aqui hoje, né? Aí no slide dá uma olhadinha e aprendeu a chegar nisso daqui, tá bom? Então tudo isso aqui foram parâmetros, dá uma olhada em cada parte da aula, né? O TCL, do que ele dependeu, o PA. E o que essas pressões querem dizer, Rafael? Na próxima aula elas vão se encaixar melhor, tá bom? Então era isso que eu queria te mostrar hoje. Até a próxima aula, estuda bastante e vamos que vamos. Tchau, tchau, pessoal!